E aí galera, beleza? Taxa Selic subindo. E agora? O que vai acontecer com a renda variável? O que vai acontecer com as minhas ações, meus fundos imobiliários? Bom, para sabermos isso, primeiro nós temos que entender o que é a taxa Selic. A taxa Selic nada mais é do que a nossa taxa básica de juros, né? Aquela taxa que o governo utiliza para acelerar ou desacelerar a inflação, tá? E como é que funciona? Como é que o governo controla isso? O governo controla isso através de um indexador chamado IPCA. O que é o IPCA? Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ou seja, nossa inflação. Então, a Selic serve para que o governo controle a nossa inflação, tá? E quem decide de quanto vai ser essa taxa Selic? Essa taxa Selic, ela é decidida por um órgão chamado Copom, Comitê de Política Monetária. Mas vamos ver como que isso acontece. Quando o governo percebe que a inflação está subindo, o que ele faz? Ele aumenta essa taxa Selic. Por que ele aumenta essa taxa Selic? Ele aumenta com o intuito de dar uma freada na inflação. Ou seja, quando a taxa Selic sobe, os juros para empréstimo, para financiamento, também sobem. Eles acompanham essa taxa Selic, não na mesma proporção, mas os juros acabam subindo. Então fica mais difícil para uma pessoa conseguir um empréstimo no banco, um financiamento, porque esses juros estão mais caros. Acontecendo isso, acaba diminuindo o poder aquisitivo das pessoas. Ou seja, às vezes a pessoa precisa de um empréstimo aí para comprar determinado produto, tal. Com essa taxa de juro alta, a pessoa já não vai utilizar esse empréstimo mais. Então ela acaba perdendo um pouco mais aí o seu poder aquisitivo de compra. Dessa forma, as empresas, os produtores, se veem obrigados a abaixar os seus produtos. Por quê? Menos gente comprando, mais produto em estoque. Então isso acaba obrigando o produtor, o fabricante, a diminuir um pouco seus preços. Assim, pelo menos teoricamente seria isso, tá? E quando essa taxa de juros, essa taxa Selic diminui, acontece o inverso. Ou seja, as taxas de juros dos bancos para empréstimo e financiamento também diminuem. Aí os bancos começam a oferecer empréstimo lá, a taxa de 2,5%, 2%, e isso faz com que a população vá atrás desses empréstimos. Ou seja, a população com dinheiro no bolso vai acabar consumindo mais. Ou seja, ela vai começar a comprar mais os produtos. Comprando mais, automaticamente os produtores, os fabricantes vão aumentar o seu preço. Por quê? Porque tem muita gente querendo comprar. Então, eles aumentam por causa disso. Quando acontece o contrário, que as taxas de juros estão mais altas, acontece o contrário. Há poucas pessoas querendo comprar e muito produto em estoque. Então, para que eles possam vender esse produto, eles acabam baixando. Então, dessa forma, o governo tenta baixar a inflação, tá? Então, é para isso que serve a taxa Selic. Mas você deve estar se perguntando agora, tá, beleza, mas e o que isso aí vai influenciar aí na minha renda variável? O que acontece é que quando a Selic sobe, a renda variável cai. Ou seja, os índices, as ações, fundos imobiliários lá, eles tendem a cair. Acontece um processo inverso. Quando a Selic cai, as ações, fundos imobiliários sobem, a renda variável sobe. Então elas ficam nessa ondulação. Selic alta, renda fixa alta, renda variável baixa. Selic baixa, renda variável alta, tá? Isso aí eu vou mostrar num gráfico aqui na tela do computador agora para a gente entender melhor isso aí. Bom, aqui nesse gráfico a gente tem um histórico aí da taxa Selic e do Ibovespa em 20 anos, tá? Então, a linha vermelha aqui representada pela Selic e a azul representada pelo Ibovespa, tá? Pela renda variável. O que aconteceu? Você pode notar que toda vez que a Selic está em alta, que nem aqui, por exemplo, estava a 19%, por exemplo, olha quanto estava o Ibovespa. O Ibovespa estava aí a 20 mil pontos.
Quando acontece isso aqui, ó, tá vendo? Renda fixa a 19%, o Ibovespa estava aqui na faixa aí dos seus 40 mil pontos. Quando a renda fixa caiu, que caiu aqui para os seus 14%, olha o que aconteceu com o Ibovespa. O Ibovespa foi subindo. A renda fixa caindo, Ibovespa subindo. Renda fixa subindo, Ibovespa caindo. E assim sucessivamente, ó. Aqui a gente vê bem isso aqui, ó. De 2019, vamos pegar aqui 2019 aqui, ó, a renda fixa, a Selic, a taxa Selic, estava na faixa aí de 6,5%, tá? O nosso Ibovespa estava aí na faixa de 120 mil, mais ou menos, ó, tá vendo? Se traçarmos essa linha aqui, ó, 110 mil. Aí veio a pandemia, aqui no dia 20/9, por exemplo, começou, o que o governo fez? Ele começou a baixar a taxa Selic, para poder dar mais poder para a população comprar, porque muita gente ficou desempregada tal, e assim foi. O que aconteceu com o nosso Ibovespa? A taxa Selic começou a cair, o nosso Ibovespa começou a subir. Tá? Quando ela caiu aqui a 2%, o nosso Ibovespa estava aí a 120, 110 mil pontos. Então, essa variante aqui, ela sempre vai acontecer, essa ondulação. Ou seja, é como eu disse, a taxa Selic em alta, o Ibovespa cai. A taxa Selic em baixa, o Ibovespa sobe. Então, esse é um processo normal do mercado, tá? Isso aqui vai acontecendo aí ao longo dos anos. Se nós pegarmos aqui, ó, de 2000 a 2020, ó, sempre teve isso aqui, ó. Renda fixa em alta, renda variável em baixa. E assim foi indo, ó, foi fazendo as oscilações. O mesmo está acontecendo agora. Por que acontece essa inversão? Simples, a pessoa ela tem lá as ações dela que esteja pagando aí 4,5%. Vamos dar esse exemplo ao ano, tá? Eu tenho uma ação que me paga 4,5% ao ano. A taxa Selic está me pagando 6,5%, 7,5%, como alguns estão dizendo. O que as pessoas fazem? As pessoas começam a tirar o seu dinheiro da renda variável, das ações, e começam a jogar na renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa está mais atrativa. Então, é isso que eles começam a fazer. Então, isso faz com que o valor das ações, principalmente aquelas que compõem o índice Bovespa, começam a cair. Tá? Então isso aí é ruim? Não, eu não vejo isso como uma situação ruim, é uma situação normal de mercado e na minha visão, particularmente, eu acho que é um momento de você estar adquirindo mais ainda para a renda variável. Por quê? Porque as ações, fundos imobiliários vão estar num preço bem atrativo. Então vamos supor que uma ação esteja custando R$40, de repente essa ação ela tem uma queda aí para R$35, você vai conseguir comprar mais ações. Então, galera, o que acontece é muito isso, tá? Renda fixa alta, renda variável embaixo. As pessoas vão começar aí a tirar o seu dinheiro da renda variável e levar lá para a renda fixa, porque a renda fixa agora está mais atrativa. Quando a Selic cai, a renda fixa baixa, acontece o efeito contrário, né? As pessoas começam a tirar o dinheiro aqui da renda fixa e trazer para a renda variável. E aí acontece o quê? Começa novamente o ciclo, sobe e desce. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações aí para que você seja sempre avisado quando postarmos vídeos novos. E você que já é um inscrito no nosso canal, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, isso é muito importante pra gente, tá? Como eu sempre digo, isso ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas, além de fazer com que o nosso canal seja fortalecido, tá? Então vamos dar essa força aí, beleza, galera? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Novamente, eu espero ter ajudado, ter agregado algum valor para o seu conhecimento, tá? E deixa aí no seu comentário aí o que você está achando aí da subida da taxa Selic, se você concorda com isso, se você não concorda. Esses comentários são muito importantes para a gente, porque nos ajuda a criar conteúdo cada vez melhor, beleza? Então é isso aí, galera. Abraço, fui!